Olá, sejam bem-vindos à nossa primeira unidade 1 da disciplina de Noções de Contabilidade para o curso técnico em Cooperativismo. Eu sou a professora Liana Eida Marques dos Reis e o que vocês irão estudar na unidade 1? A origem e os conceitos da contabilidade, os conceitos iniciais, a formação do patrimônio inicial, o ativo e o passivo, os elementos e variações do patrimônio, os elementos do patrimônio, a equação patrimonial, as variações patrimoniais, o patrimônio líquido, o conceito e classificação de contas, as contas, o débito e o crédito, contas patrimoniais e contas de resultados. Sejam bem-vindos, estudem, se dediquem que vai dar tudo certo. O objetivo desta disciplina será compreender a origem e o conceito de contabilidade, entender sobre a formação do patrimônio, bem como os seus elementos e variações, conceituar e classificar as contas de patrimônio e de resultado. Assim, o que é importante? Qual o primeiro conceito que é necessário que vocês compreendam? Que a contabilidade é uma ciência social que estuda o patrimônio de uma entidade econômica administrativa, de uma pessoa física ou jurídica, com o objetivo de obter registros classificados e sintetizados dos fenômenos que irão afetar a sua situação patrimonial e financeira. Como se deu o surgimento da contabilidade? Então, caros alunos, a contabilidade ela teve seu surgimento reconhecido durante a pré-história, por meio da utilização de vários sistemas contábeis que eram registrados em fichas de barro que continham, por exemplo, símbolos de animais, recipientes, metais, entre outros, por meio de sinais pictográficos. E assim, com a evolução da civilização, as formas desses registros elas ficaram cada vez mais sofisticadas, até chegar às que utilizamos hoje em dia, que é o auxílio da informática, que são os sistemas contábeis utilizando a informática. E aí, qual é o campo de aplicação da contabilidade? A contabilidade ela está sendo aplicada em diversos ramos, tais como a comercial, a industrial, a contabilidade pública, contabilidade bancária, contabilidade hospitalar, contabilidade agropecuária e contabilidade de seguros. Assim, quais são os usuários da contabilidade? Os usuários da contabilidade são todos aqueles que, direta ou indiretamente, precisam utilizar essas informações que serão fornecidas pela contabilidade, que irão acompanhar o desenvolvimento da empresa. Então, os usuários da contabilidade são usuários internos e usuário externo, como, por exemplo, um cliente, como, por exemplo, um investidor, como, por exemplo, um fornecedor. Então, o usuário da contabilidade são todos aqueles que irão precisar dessas informações que serão fornecidas pela empresa, pela cooperativa e assim sucessivamente. Qual o objeto da contabilidade? A contabilidade ela tem como objeto o patrimônio, que é o seu conjunto de bens, direitos e obrigações de uma entidade num determinado momento e que pode ser avaliado economicamente, ou seja, o objeto da contabilidade, o patrimônio. Quais as funções da contabilidade? A contabilidade tem as funções administrativa e econômica. Qual o objetivo dessa contabilidade? Por que vocês estão estudando contabilidade? Para saber controlar e planejar. E assim, aqui nós estamos observando algumas fases do processo de aprendizagem dessa contabilidade. Primeiro, os atos e fatos, que são os dados contábeis. Estão relacionados com compras, pagamento, assinatura de contrato. Logo depois, temos as regras contábeis. Quem são essas regras contábeis? Os princípios, escrituração, débito e crédito, todas as contas, o ativo, o passivo e o PL. O PL é o patrimônio líquido. Aí vem a receita e a despesa e tudo isso ligado a uma legislação, que é quem determina, quem cria normas. Para gerar o quê? Informações contábeis, que vão ser formadas a partir do balanço patrimonial, das demonstrações do resultado do exercício, bem como do seu fluxo de caixa. Na contabilidade, gente, existe uma obra que é o marco da evolução da contabilidade. Essa obra
comandada, quem deu ideia, quem iniciou foi Pacioli, que ele é considerado o pai dos autores da contabilidade, ele é um FEI. Então, esse FEI que se encontra na figura 1.2, que é o Frei Luca Pacioli, ele é quem deu origem, deu início à contabilidade. E assim, dando continuidade, logo aqui à nossa direita, nós temos um resumo do patrimônio, que eu já mostrei para vocês, que são os bens, direitos e obrigações. Lembrando que bens mais direitos são os elementos positivos e as obrigações são os elementos negativos. O patrimônio líquido vai ser o quê? A diferença dos valores positivos com os valores negativos. Ou seja, o PL é a soma de bens mais direito menos as obrigações da empresa, da entidade. O que é o conceito de patrimônio, como eu já abordei anteriormente? São os bens, direitos e obrigações. O que são os bens? São os elementos que podem ser avaliados monetariamente e podem ser destinados para uso, troca ou venda. O que são os direitos? São os elementos que representam os bens que estão em poder de terceiro, tudo que você tem a receber. O que são as obrigações? É a responsabilidade de pagamento por bens adquiridos ou despesas realizadas, ou seja, tudo que você tem a pagar. Assim, aqui eu estou trazendo uma representação gráfica desse patrimônio. Se vocês observarem, nós temos o lado esquerdo e o lado direito, bem como o lado esquerdo são os bens e direitos e o lado direito as obrigações. Dentro desse passivo, nós temos o patrimônio líquido. E somando o total do ativo, precisa estar igual ao total do passivo, ou seja, o valor positivo precisa se encontrar no mesmo padrão dos valores negativos. Lembrando que o ativo são as aplicações dos recursos, quer dizer, aonde esse dinheiro foi investido. E o passivo é a origem, a fonte desses recursos, é onde, como você conseguiu o dinheiro para investir. Também como resumo, nós temos que o ativo é composto de bens e direitos, que são as aplicações, e o passivo é composto por obrigações, que é o capital de terceiro, tudo que eu tenho a pagar, e o patrimônio líquido é o capital próprio dos sócios, dos acionistas. E esse passivo é a origem ou fonte dos recursos na empresa, na entidade. E assim, o patrimônio líquido, que vocês estão observando a balança, que precisa estar equilibrada, quer dizer que os valores do ativo do lado esquerdo precisam estar igual aos valores do lado direito, que é o passivo. Por isso a balança é equilibrada. E assim o patrimônio líquido vai ser representado no lado do passivo, lado direito, para haver o equilíbrio. E por isso o nome balanço patrimonial. Isso tudo se justifica no lado do passivo, também por se tratar de uma dívida da empresa com os seus sócios ou acionistas. Dando continuidade, vocês também vão estudar sobre a equação fundamental do patrimônio. A equação básica do patrimônio ela é conhecida por equação fundamental do patrimônio e vai evidenciar, vai mostrar como se encontra a situação desse patrimônio. E como é que ela é expressa? Como é que ela é calculada? Ativo, que são meus bens e direitos, menos o meu passivo, que são as minhas obrigações, vai dar igual à minha situação líquida naquele determinado momento. Como é que eu vou representar graficamente esse patrimônio? O patrimônio ele é representado, gente, em forma de um T. Por que um T? Porque ele tem o lado esquerdo, que são os bens e direitos, e ele tem o lado direito, que são as minhas obrigações. Então, o patrimônio ele é representado em forma de um T, lado esquerdo e lado direito. E como é que vai ser, como é que eu vou poder encontrar a minha situação líquida patrimonial? Quando eu fizer o cálculo do meu lado esquerdo com o meu lado direito, eu vou encontrar uma situação líquida positiva ou superavitária, quer dizer que quando o valor do ativo superar o passivo, então meu patrimônio líquido vai ser positivo, quer dizer que a empresa, a entidade, possui mais bens do que direito e do que obrigações. Ou a outra situação líquida é nula. O que é uma situação líquida nula? É quando o valor do ativo for igual ao passivo. E um terceiro momento, ou terceiro dado, é quando a situação líquida for negativa ou deficitária.
quando o valor do ativo for menor do que o passivo, ou seja, o meu patrimônio líquido, o meu PL, for negativo, que também pode ser denominado de passivo à descoberta. O que é um passivo à descoberta? Porque mesmo eu vendendo todos os meus bens e recuperando todos os meus direitos, eu não consigo arcar com todas as minhas obrigações. Dando continuidade, nós vamos encontrar o débito e crédito no meu patrimônio. O que é esse débito e crédito? O ativo vem a ser o conjunto de bens e direitos, que é constituído pelo capital dos sócios e de terceiro. Esses capitais eles não são da empresa, já que é uma pessoa jurídica, é portanto uma entidade abstrata. Assim, os capitais próprios e de terceiro nós chamamos de passivo. E as contas que representam esses capitais são os credores da empresa. As contas elas vão ser abertas no passivo, que vão representar pessoas que confiaram na empresa e se disponibilizaram a passar recursos para ser aplicado por esses gestores. As contas elas vão compor o ativo dessa empresa e vão ser classificadas como devedora de recursos que vão ser aplicados em cada uma delas. Assim, essas contas elas têm um nome técnico, que é dado aos componentes patrimoniais, que nós já estudamos, que são os bens, direitos e obrigações, e o PL, que é chamado de patrimônio líquido, assim também como aos elementos do resultado, que são chamados de receitas e despesas. Então, as contas elas se classificam em patrimonial e de resultado. Cada página desse caderninho que vocês observam do patrimônio será utilizada para registrar as qualidades diferentes de itens patrimoniais, assim também como cada página do caderno de resultado vão registrar as qualidades diferentes dos itens de resultado. E nós iremos chamar cada item desse de conta, que vai possuir anotações da qualidade do fato contábil diante das situações. Dando continuidade, como eu já havia falado, nós temos a representação do patrimônio em forma de T. Nós vamos ter do lado esquerdo e também o lado direito para registrar essas contas. E aí vocês vão estudar também o patrimônio e o balanço patrimonial, que vai representar o lado do débito e o lado do crédito de cada uma dessas entidades. Então, como exemplo, nós temos aqui contas patrimoniais, do lado esquerdo o ativo, que são os bens e direitos, do lado direito o passivo, que são as minhas obrigações, e também nós temos o patrimônio líquido e as contas de resultado, como eu já havia falado anteriormente, que são todas as minhas despesas e receitas. Dando continuidade, nós vamos observar um exemplo de uma conta patrimonial, de um balanço patrimonial, que representam os bens, direitos e obrigações e o patrimônio líquido, e vão estar divididos em lado esquerdo e lado direito. Aqui nós temos as contas de resultado, como vocês já observaram anteriormente, que são as receitas e despesas. As receitas elas vão decorrer, elas vão aparecer de acordo com a venda de alguns bens ou a prestação de serviço, como por exemplo, aluguéis ativos, descontos, juros, receitas de serviço e venda de mercadoria. Assim também como as despesas que vão aparecer por uma questão de uma energia elétrica consumida ou material de limpeza consumido. E para finalizar a nossa unidade 1, eu tenho esse quadro demonstrativo, que são as receitas e despesas. Quando eu tenho mais receitas e menos despesas, eu tenho lucro. E quando eu tenho mais despesas e menos receitas, eu vou ter um prejuízo. Então, boa aula, continue os estudos. Até a próxima unidade 2 e sucesso!